Adoro com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Não perder de vista a frase, que nos ilumina. Deus ama a todos com amor singular. Dessa segunda meditação, nós vamos ter atenção no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. A cena do paralítico junto à piscina de Betesda é de uma força extraordinária. João descreve um lugar de esperança e frustração ao mesmo tempo. Diz o Evangelho: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o doente: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada e enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Uma frase que então vai marcar nossa meditação é exatamente esta: não tenho ninguém. É um grito de solidão que ao longo da história humana se ecoa, Representa o abandono, a indiferença, a exclusão. Esse homem anônimo, não sabemos o seu nome, deitado há décadas à espera de ajuda, simboliza todos que espiritual ou materialmente se encontram caídos, sem força e sem apoio. Temos que pensar assim: se ele estava ali há 38 anos, certamente não foi para lá como um bebê. Então deve estar já com mais de 50 anos. E ele ali, há 38 anos naquela condição, e não há ninguém, Senhor. A piscina de Betesda era conhecida em Jerusalém como local de cura. As águas agitadas eram vistas como sinal da intervenção divina. O doente que primeiro mergulhasse, acreditava-se, estava lá no Evangelho, seria curado. O paralítico, no entanto, estava sempre em desvantagem. Não tinha forças e não tinha ninguém que o ajudasse. Sua solidão era a causa do seu fracasso constante. Porque, de fato, Betesda é um lugar de graça, mas também de frustração. Santo Agostinho interpreta a piscina como figura da lei antiga. Quem entrava primeiro era curado, mas os pobres, os fracos, os últimos ficavam de fora. Cristo, ao curar diretamente o paralítico, mostra que a graça supera a lei. Já não é o esforço humano, mas nem a rapidez, mas a misericórdia de Deus. Então aqui Jesus inverte a coisa. Enquanto em Betesda tinha que correr para se jogar dentro da piscina, esforço humano, agilidade, é Cristo que vai de encontro àquele homem que ele estava há 38 anos. São João Crisóstomo nota a delicadeza de Jesus. Não espera ser chamado, mas toma a iniciativa. A pergunta: queres ficar curado? É um convite à fé e à esperança e à atenção de Deus. Lembro que disse a vocês na primeira meditação: fiquemos atentos porque Cristo pode nos surpreender. Orígenes vê nessa cena a parábola do estado da alma enfraquecida pelo pecado. Incapaz de se levantar sozinha, só se levantou com a graça de Cristo. Não tenho ninguém. Palavras que revelam não só a doença física, mas também a solidão interior. É a experiência de muitos hoje: abandono, falta de amizade, ausência de proximidade verdadeira. Isso está crescendo claramente, Hoje a gente vê que, como as famílias reduziram muito, o apoio familiar também reduziu muito. Um exemplo: pessoas que não se casavam, às vezes porque fez essa opção, enfim,
não terminavam a vida sozinhos, porque estavam inseridos numa família, conviviam com os sobrinhos, então tinha uma vida ativa. Hoje, há o risco de terminarem sozinhos. Muitos estão temendo isso, né? E outro dia até ouvi uma pessoa, né? Eu perguntei, mas você mora só? Moro. 58 anos, mas e aí? Não, eu acho que ainda vou ficar um pouco mais sozinho. Eu falei assim, olha, ou você se apoia na rede familiar, mas não vai dar certo. Você vai terminar só. E vai complicar as coisas, né? Não tem filho, né? Ajudou a criar alguns sobrinhos, mas cada um foi para o seu canto, trabalhar em lugares distantes. É uma realidade, né? Depois, isso, né? Multiplicam-se pessoas que moram sozinhas, o que é um custo social muito alto, né? Às vezes tem uma pessoa aqui da mesma família morando sozinha, outra aqui que mora uma ou duas, né? E pronto, só pensar que são 2 contas de água, 2 contas de luz, não sei quanto de alimentação, tanto de IPTU. Quanto mais a gente pensa numa vida sozinha, a gente vê que se torna problema. Ou seja, até o custo social disso é alto, né? E não se, lógico que aqui eu não vou aprofundar nisso, né? O custo social de uma separação, né? Isso também é alto, é caro, né? E depois, né? O problema das famílias muito pequenas, os avós, os avós, né? Já não tem quem olhe por eles, né? A família conta muito que os avós possam cuidar dos netos, mas depois quem cuida deles, né? Daqui a 15 anos seremos a maior parte idosos. Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? A solidão que vai se estabelecendo, né? Há uma solidão que também se estabelece de uma forma velada com os nossos idosos, né? Porque nós temos muito o que fazer no celular. Então não é que a gente dá muita atenção a pessoas idosas que tendem a contar histórias repetidas vezes, né? E a gente perde a paciência, se ocupa com alguma coisa, e eles vão ficando sozinhos, e vão experimentando solidão dentro de casa, né? Então, aqui tem uma palavra de uma dor, a solidão, uma solidão interior. É a experiência de muitos hoje de abandono. Quantos ao nosso redor poderiam repetir essa frase? Não tinha ninguém, não tenho ninguém, Senhor. Colegas, vizinhos, familiares, amigos que sofrem em silêncio. Não tenho ninguém. Não basta rezar de longe, mas também somos chamados a ser alguém na vida das pessoas. Isso está faltando, ser alguém na vida de alguém. Há muita gente sozinha, abandonada por aí, que está na hora da gente ser alguém na vida dessas pessoas, como Cristo foi. É uma distinção muito bonita que vale a pena a gente percorrer. São João da Cruz, ele fala da solidão sonora. E é bonito isso, né? Então, nem toda a solidão é destrutiva. O paralítico vivia a solidão como abandono e fruto da indiferença. Mas os místicos, ou a vida de alguém que vai aproximando de Cristo, falam de uma solidão como encontro. E São João da Cruz diz solidão sonora. Na subida do Monte Calvário, no Monte Carmelo, e na noite escura, São João da Cruz ensina que há muitos momentos em que a alma, despojada de apoios humanos, encontra-se sozinha com Deus. Essa solidão não é vazio, mas plenitude, não é fechamento, mas abertura. É sonora porque nela ecoa a voz de Deus que fala da intimidade do seu coração. Teresa d'Ávila chega a dizer, né? Pode um fio dourado te prender como a corrente. Ou seja, a pessoa pode ser presa por pequenas coisas. E São João da Cruz completa com uma outra imagem, né? Só a ave solitária voa e alcança o infinito. E aqui, minha irmã Miriam continuou o verso, né? Mergulhando no eterno, toma a cor e a luz do céu. O que ela está dizendo poeticamente? Que quando a gente olha uma ave, voando, né, em direção aos céus, chega um momento que o nosso olhar não consegue distinguir a ave que está voando do céu.
Ele diz, assim deve ser a nossa alma, voar ao encontro ao infinito, a tal ponto que a gente se confunde ou toma a cor e a luz do céu. Então esse é o sentido também da gente pensar em solidão em Deus, que na verdade é um encontro habitado pelo amor de Deus. A solidão de abandono fecha, isola, ausência de vínculos, e é a do paralítico antes de Jesus, que é a de tantos que hoje repetem, não tenho ninguém. Solidão sonora, entrega, silêncio habitado, encontro com Deus é o espaço onde a alma, mesmo sem apoios humanos, se sabe acompanhada por aquele que nunca abandona. Pensa uma coisa, tem uma coisa muito triste nessa história. Certamente, este paralítico teve companheiros que conversavam com ele. E aí, não sei o que lá, como você está? Eu também tenho minha doença, não sei o quê. Deviam conversar, mas num dado momento não interessava a vida dele. Quando chegou a minha vez, eu vou. Você que se vira, né? Vamos para a disputa. Assim temos vivido, né? Às vezes a gente é simpático, mas na hora mesmo a gente sai abandonando, né? Alguns anos atrás aconteceu uma história triste, né? Eu digo que é triste porque chega a ser horrorosa, né? Uma pessoa me relatou que pararam em frente a uma padaria e aí pronto, o esposo desceu, deixou o carro aberto porque estavam ali os filhos, a esposa, e quando ele desceu, percebeu que estava chegando uma pessoa, né? Para poder. Estava meio estranho, parecia que ia abordar o carro. O que ele fez? Jogou a chave para dentro do carro e entrou para a padaria. Assim são os homens, muito homem frouxo, né? Muito homem frouxo por aí. Nós, né? Eu vou colocar também nisso, né? Entende? Olha, a gente está vivendo um momento que a gente confunde e estamos ficando passivos. Não pode, né? E esta ouvir, de São José Maria Escrivá, né? Seja homem. Esta ouvir, lógico que ele fala isso para homens e mulheres, né? Mas nós homens podemos ouvir de outro jeito. Esta ouvir, seja homem. Tá bem? A gente não se trata de ser violento, mas é necessário algumas vezes usar de energia. A tarefa cristã, portanto, é ser alguém para quem sofre na solidão de abandono e aprender a transformar nossas horas de silêncio e solidão sonora, espaço de encontro com Deus. Ser alguém para quem está na solidão e entrar na solidão de Deus para a vida ser transformada. Assim, o coração nosso tem que se desfazer de amor, como Cristo fez. O que Jesus fez? Proximidade e interesse real. E foi lá, se aproximou. Ficou próximo daquele homem. O que queres que eu faça? Você quer ser curado? Então Jesus criou proximidade. E é preciso que a gente crie essa proximidade de forma concreta. Não podemos ficar, às vezes até nós padres, né? A gente não cria proximidade porque podem falar mal de mim, pode julgar mal, vão falar mal, pode levantar suspeita moral. E a gente deixa de criar proximidade com quem sofre, com quem sofre. Entende? Às vezes somos vítimas de um moralismo, né? E é perigoso. E mesmo nós, todos nós, né? Temos que criar proximidade real e verdadeira. Né? São José Maria chamava atenção para isso, né? Não te tornes amigo de alguém com interesse, nem interesse de torná-la católica, porque isto fere a amizade, fere o amor sincero. Então ele diz, seja amigo sincero. Em consequência, pode ser que a pessoa queira se tornar católica, mas não pense assim, vou ser amigo, vou ver se essa pessoa... E aí começam coisas tristes. Por que a gente é frustrado? Porque eu queria que o meu amigo fizesse o que eu penso. Ele não fez. Aí eu estou frustrado. É um presta, não é um bom católico. Essa pessoa não mudou de vida. Por quê? Eu queria que ele fizesse o que eu penso.
Quantos pais, né? Eles, eu rezo para o meu filho, chamo para ele, vem para a missa, não sei o que lá, enche a paciência, né? Se o menino for, o pai fala assim, eu venci. Triste isso, né? Se ele não for, ele continua frustrado. Percebe que tudo está mais ligado a uma luta, desculpe aqui, parece que a gente é marxista, né? Está mais ligado à luta de classe entre amigos e pais e filhos do que buscar o bem do outro, né? Entende? Aí São Paulo vem dizer, sabe o negócio chama bom perfume de Cristo? Né? Se a gente pega, mulher então, né? Quando o homem não faz isso, né? Mas mulher faz, né? Que perfume é esse? Olha que delícia de perfume, né? Aonde você, de qual que é? Isso aqui é boticário, né? Não sei o quê. Ou seja, um bom perfume que resulta da nossa intimidade com Cristo, aguça os sentidos, acende a inteligência, esse perfume é onde você comprou, e compromete a pessoa. Aí eu vou lá comprar esse perfume depois, é muito bom. E o pior, que às vezes a pessoa já foi embora, aí o perfume ficou comigo. E mais adiante, quando a gente passa, aquele perfume eu vou comprar. Viu como que o perfume é contagiante? Se nós aumentarmos a vida de amor a Cristo, termos proximidade com o Senhor, é o bom perfume. Atinge a pessoa, né? Uma pessoa que é eloquente, que ama o Senhor. Né? Então, por isso, proximidade real e sem interesse, tá bem? Até mesmo o padre, né? A gente tem que cuidar, né? Poxa, eu vou ficar amigo do Eduardo, pode ser que ele possa me ajudar aqui, né? Eu vou dar uma opção de trabalho pastoral para ele, né? E aí já peço pastoral da comunicação, pode ser que eu peço para aquilo, vou aproveitar a Anne também, então pronto, né? Isso, olha, isso não é amizade, né? Isso não é um coração de um pastor, né? E rezem por nós, tá bem? A gente precisa de cooperadores? Precisamos. Mas eu primeiro tenho que encontrar amigos, ser amigo sincero. E se a pessoa não puder, né? Tem hora que há pessoas que chegam, padre, me desculpe, eu não vou conseguir. Você daí, né? Fica tranquilo, né? É assim a vida, né? Se você me disse que não pode, por que eu vou ficar triste com você? De modo algum. Eu tenho que me alegrar, sobretudo, se você está tendo consciência de pai, de mãe, de profissional, né? Imitamos o Cristo quando a gente se torna amigo. Aproxima, olha, pergunta e se envolve. Entende? Jesus não diz assim, homem, pode levantar e vai embora. Né? Não. Aquele homem vai para próximo de Jesus. Né? Depois, o coração tem que se encher de ajuda concreta às necessidades de alguém. Às vezes a gente diz, conta com as minhas orações. Coitado do sujeito, né? Queria que alguém ouvisse. Às vezes precisava mesmo de uma pequena ajuda, né? Conta com minhas orações, né? Vai em paz. Poxa vida, né? Não tem aí, sei lá, você não pode... Me ouve só um pouquinho, né? Não, não, conta com minhas orações, né? Não, Jesus não quer isso, né? Depois um carinho humano e caridade sobrenatural. Essas duas coisas unidas. O carinho humano dá calor, afeto, ternura e compreensão. Calor, afeto, ternura e compreensão. Olha, ninguém pode sair de perto de nós sem sentir carinho. Entende? Sentir que, poxa vida, é tão bom quando a gente sai de perto de alguém e a gente fala assim, eu acho que aquela pessoa gostou de mim, não é? Aliás, assim, aqui tem 80 coroinhas, né? E eu tenho que estar muito atento porque menino avalia muito isso, né? Tem uma vez ou outra que um diz assim, será que o padre gosta mesmo de mim, né? E eu falei assim, então, tem que dar atenção aqui, carinho, né? Eu tento, mas às vezes a gente pode, por distração, brincando assim, a gente esquece, né? Ou descuida mesmo, né? Então a gente tem que ficar atento, né? Porque isso é bom, né? Nossa, acho que o padre gosta de mim, né? Coisa simples, todos nós temos esse dever, né? Não é fácil, mas eu tento, né, fazer uma coisa que Padre Hélio Ângelo Raso, que foi o meu diretor espiritual no seminário de filosofia, ele contava que ele, quando ele chegava na paróquia, ele tinha um caderninho. Né? Ele pegava o caderninho
Ah, Júnior, Genedi. Aí ele ia anotando os nomes, né? E depois tentava dizer o nome das pessoas, né? E as pessoas, fui chamado pelo nome, né? Um dia desse eu passei por uma pessoa, tudo bem com você? Eu disse o nome. O senhor sabe meu nome? Sei inclusive o CPF, né? Ameacei assim, brincando, né? Mas para dizer, enfim, a gente vai tentando, né? Então, e vai ficando velho e diminui isso, mas tudo bem. O carinho somado à caridade sobrenatural. Cada pessoa é filha de Deus, então a gente tem que ter um amor que vem do céu por essas pessoas. Sem o humano, a caridade se torna fria. Sem o sobrenatural, o amor se torna filantropia. Sem o humano, o amor se torna frio. Sem o sobrenatural, que é o amor do céu, tudo se torna filantropia. Juntos são expressão de um coração que reflete o coração de Cristo, o carinho e ao mesmo tempo o amor sobrenatural. Portanto, significa que ninguém ao nosso redor deveria repetir as palavras do paralítico. Não tenho ninguém. Aliás, São José Maria faz uma reflexão sobre isso, né? Imagine vocês, eu e você chegando na fila do céu, né? Tomara que seja o lugar, né? Ou na fila do juízo final, né? A gente está lá e de repente está lá São Pedro, né? Fulano, me conta, você, estou vendo aqui, você se aproximou tanto de Cristo, não aprendeu certas orações, né? Mas ninguém te ajudou? Não, São Pedro, ninguém. Aí a gente estica o pescoço e faz, meu Deus, é que é meu colega de trabalho, né? Poxa, não tenho ninguém. Às vezes são pessoas bem próximas de nós, né? Vai que a gente chega na fila do juízo, aí quando chega a nossa vez, seu amigo entra e você pega aqui à esquerda, por favor, né? Enfim, ou pega, para não ter problema partidário, né? Segue por esse lado, né? O discípulo que vive a caridade torna-se resposta silenciosa para as pessoas. Olha que bonito, né? Quem ama Jesus torna-se uma resposta para as outras pessoas, né? A caridade, o amor, tem que se marcar por um dinamismo interior. Tem que, olha, o amor tem que tornar a gente criativo. Criativo. Eu tenho falado a muitos casais, né? E às vezes eu pergunto assim, mas homem, qual a última vez que você deu flor para sua esposa? Eu não lembro, não. Ah, presente. Ah, tem um poucos dias. Você sabe o tamanho da lingerie da sua esposa? Não, padre. Eita, você está ruim. Quando você comprou alguma vez lingerie para sua esposa? Nunca. Rapaz, você está ruim de serviço, hein? Tem que ter devoção à sua esposa, rapaz. Entende? A pessoa que fica assim, o que eu vou dar para minha mulher, né? O que eu vou dar para minha namorada, né? O que eu vou dar para aquela minha amiga, né? Isso gera amor e fidelidade, porque a pessoa fica ligado com criatividade, né? O que eu vou fazer, né? Ah, vou fazer isso daqui, né? Imagina chegar em casa, né? Encontrar lá assim aquela comidinha gostosa. Eu adoro frango, né? Aquelas coxinhas de frango bem frescas, bem assim fritinhas, né? E aí o esposo chega e diz, nossa, o que é isso, né? E aí o homem fica feliz, né? E imagina. É preciso ter isso, criatividade e amor, né? A delicadeza de Jesus, né? Olha, pega a tua cama e anda. E aqui Jesus transforma o que era instrumento de dor em algo que agora ele, olha, vai em paz, né? Toma a tua cama, né? É um testemunho da graça de Deus, aquela cama onde ele ficava. A amizade tem que nos levar a outros, né? Levar a outros. E a última coisa, né? Cuidar do corpo e da alma. A caridade de Jesus é integral, porque não só aqui ele cura, mas dá sentido à vida. Como ele disse em outros trechos, né? A tua fé te salvou. Então Jesus cuida do corpo e também da alma. É assim que também devemos cuidar das pessoas. O paralítico de Betesda representa todos que sofrem solidão do abandono.
Sua frase, não tenho ninguém, nós devemos guardar para nós e nos tornarmos alguém. Cristo não nos deixa sozinhos, Ele é presença e cura, mas também nos envia a ser alguém. Toma a tua coisa e vai embora, né? Ou seja, caminha com dignidade, né? E ao mesmo tempo chamados a aprender a buscar a solidão em Deus. Maria é uma presença que nunca abandona. Quando vocês ouvem falar de Maria na meditação e na humilícia, graças a Deus o pai está terminando, né? Começou a falar de Nossa Senhora, significa que está no fim, né? Enfim, estamos mesmo. Então, diante do paralítico, não tenho ninguém, nosso olhar se volta para Maria, a mãe que nunca abandona os filhos. Se tantos homens e mulheres experimentam a solidão amarga, em Maria encontramos a certeza de uma presença constante, terna e fiel. No cenáculo, quem estava lá? Maria. E ela mostra que a igreja nascente não está sozinha. No Calvário, aos pés da cruz, quem está? Maria, que torna-se mãe de tantos filhos. Maria é o antídoto, ou seja, que cura, contra a frase desesperada do paralítico, quando ele diz, não tenho ninguém. E a gente diz que não tem ninguém, da cruz a gente ouve uma voz, eis aí a tua mãe. Olha que belo, não tenho ninguém, eis aí a tua mãe. Ou seja, que consolação saber que não estamos sozinhos. E se eu disser não tenho ninguém, Jesus dirá, eis aí a tua mãe. E a mãe, nossa mãe, a mãe de Deus, será a nossa companhia. Maria é esperança para tantos que estão em silêncio e sofrendo, e na solidão. E Maria vem ao nosso encontro. Nos esperemos na nossa querida mãe. E do mesmo modo que Jesus, eis a tua mãe, né? Que nós também possamos participar disso, né? Sendo irmãos uns dos outros e ajudando a tantos que se encontram no solidão. Peço mesmo, vou terminar com isso, devemos muito a sério, viu? Há muita gente em solidão, muito mais do que vocês imaginam. Boa parte das confissões são de pessoas solitárias. Não, às vezes estão solitárias mesmo com outras pessoas, mas há muita gente solitária, né? Tanto é que eu digo às pessoas, pergunto, você já falou isso com alguém? Só aqui, padre. Pessoal, olha, há coisas que não é só aqui. Aqui está o perdão, a misericórdia e a graça. Mas é preciso também ter Simão Cirineu. Reata com teus amigos, conversa com as pessoas, não tenha que caminhar sozinha. E eu tenho dito isso muitas vezes. Então, assim, fiquemos atentos, né? Às vezes a gente chega na Betesda, está aquela porção de gente, a gente precisa descobrir um paralítico e se aproximar para ser alguém na vida dessa pessoa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.